E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 47, que se trata da volta da Dona Laura. É muito interessante, porque se trata da volta de um espírito que trabalhou bem, muito bem no plano espiritual, aproveitou o seu tempo e mesmo assim está aproveitando todo o seu tempo com o trabalho no bem, se instruindo como orienta os espíritos, como orientar os espíritos de Allan Kardec. Ela está apreensiva. Então esse é o tema aqui do capítulo, a apreensão do espírito mesmo já esclarecido, da necessidade de reencarnar também, outro tema que a gente está comentando nesse capítulo. E no último programa, continuando analisando o diálogo dela e com o André Luiz e com o instrutor, o ministro Genésio, que é o instrutor também, nós comentávamos sobre o que ela disse de contar lá no plano espiritual, especificamente na colônia. Ela conta com as vibrações positivas, né, dos habitantes da colônia, que há um compromisso, como a gente leu anteriormente na obra, há um compromisso dos habitantes do nosso lar do pensamento no bem. E esse pensamento, essa vibração no bem, faz com que o ambiente de nosso lar seja como é. Assim como deveria ser em nossos lares, né, também. E aí mais adiante ela fala que porém as velhas fraquezas, né, como a de todos nós, quando vem aos nossos pensamentos, nós encontramos defesa natural no ambiente, né? Um ambiente que nós formamos. Comentamos sobre isso, analisando essa questão do ambiente, da ambientação, né? E do que forma os nossos pensamentos, da necessidade de pensamentos positivos, pensamentos no bem. Na pergunta analisamos, falando da pergunta de número 459 do Livro dos Espíritos, da nuvem de testemunhas que há ao nosso redor, em que os espíritos responderam a Allan Kardec sobre que ordinariamente os espíritos nos dirigem, né? Basta que nós demos a direção a eles, através da nossa vontade. Comentamos sobre isso e mais adiante ela diz que na Terra, porém, que na Terra, ao encarnar, a nossa boa intenção é como se fora uma luz bruxuleante num mar imenso de forças agressivas. Então, fazendo essa imagem que ela disse para nós, a necessidade da nossa vigilância, porque realmente a prova está aqui, na encarnação. E agora nós vamos continuar a partir do parágrafo 18, que se inicia assim, com a resposta do ministro. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. E antes da gente continuar o que ele diz, essa parte aqui que ele diz assim: não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. A gente tem um exemplo muito bom no livro Libertação, em que, deixa eu abrir aqui, Libertação, no capítulo 4, numa cidade estranha, em que o Gúbio, que é um instrutor da colônia Nosso Lar, ele vai, a pedido de um espírito superior, Matilde, conversar, dialogar com o Gregório, que é um filho espiritual dela.
E esse Gregório, ele dirige uma colônia em regiões trevosas. E há muitos séculos. Alguns séculos. Porém, há algum tempo, ele já está um pouco saturado disso, isso já não está dando tanto prazer a ele. Basta isso para que ela já envie o socorro. Basta um pingo de boa vontade, ou então nem boa vontade, mas um cansaço nosso de fazer aquele erro, que os Espíritos já vêm em nosso socorro. É a misericórdia de Deus, né? Sempre atuando. E aí, nesse capítulo, eles vão, a pedido dela, nessas regiões de trevas, de umbral, né? E aí eles vão lá, e só que eles vão, para não aparecer, no caso o Guber, principalmente, não aparecer com sua luz, né, brilhando, como ele já consegue, eles têm que condensar o perispírito naquelas regiões. Eles vão condensando, e eles veem que tem lama para todo lado, vales extensos de lama, e criaturas horrendas e tal. E o Guber avisa para o André Luiz e para o Eloy, que é o André Luiz e o Eloy que estão junto com o Guber, a título de aprendizado, né? E é um trecho que tem a ver com o que ela está falando aqui. Ele diz assim: avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular. E Guber, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Então eles precisavam até descansar um pouco, porque estava faltando ar. E mais adiante o Guber vai esclarecer assim: estamos na posição de homens que por amor descessem a operar no imenso lago de lodo. Olha o que ele está falando. E mais adiante ele diz assim: a oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto. Então, naquele ambiente de socorro que eles estão, a comunicação dele com o alto, a pedido de socorro, é a oração. Então, quando ela fala aqui, quando o ministro diz assim: não dê tamanha importância às influências, seria armar o inimigo para que nos torturasse, é isso que nós temos também que fazer. A influência, todos nós vamos receber, de responder alguma coisa, de revidar na mesma moeda, de vingança, porque muitas vezes o que a gente chama de justiça, a gente quer vingança. Essa semana até aconteceu conosco uma situação em que a gente estava com a razão, e eu estou para falar com a pessoa que fez o erro. Mas assim, o espiritismo é aquilo, ele nos torna mais vigilantes, e eu estou procurando ver como é que eu vou falar com a pessoa, não é? Ela, sem querer, uma obra que está perto lá de casa sujou meu carro todo de cimento. Eu mandei lavar, poli o carro, uma situação corriqueira da vida. Mas eu estou para falar com a pessoa, o responsável pela obra, que foi que sujou o carro. Mas aí, em outros, nós não estamos longe de qualquer santidade, né? Nada disso, é isso que a gente está falando. Mas eu não consegui falar com a pessoa ainda, mas eu estou fazendo prece, orando, porque na hora que eu falar, eu quero falar com educação, o que aconteceu. O que não ocorreria sem o conhecimento que o Espiritismo traz. Aí já vai ser diferente. Então, quando ela diz aqui que a influência das zonas inferiores vem em todas as situações da nossa vida. Mas agora temos que vigiar, como aqui no livro Libertação. A oração é o nosso fio de comunicação com o alto. Sempre é. A prece é a necessidade de todos nós. Não é? Então, fatos corriqueiros que nos acontecem, que nos mantenhamos em oração, porque o conhecimento que nós temos nos diz que isso é necessário. Então é o progresso intelectual, como os espíritos responderam a Allan Kardec, que influencia o progresso moral. Aos poucos a gente vai raciocinando diferente perante a vida. Nós, espíritos ainda muito inferiores, que trazemos os séculos de sombra, como os espíritos nos dizem, conosco ainda. O ministro, ele tenta mostrar para a dona Laura que, apesar da gente realmente, a Terra ser um planeta de prova e expiações, onde o mal ainda predomina, a gente não pode esquecer que o poder de Deus é maior. Então, ele está tentando mostrar isso para ela. Olha, você está armando, como ele coloca aqui, você está armando o inimigo, dando força
através das suas ideias e dos seus pensamentos, você está dando força ao mal. Porque nós vamos ver isso aqui durante o programa de hoje, o problema das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Então ele está falando para ela, né, de alguma maneira, ele está tentando alertar ela que quanto mais a gente pensa no mal, mais a gente vitaliza esse mal. A gente não pode esquecer, sim, que ele existe, que muitos encarnados ainda vibram nessa faixa de perversidade, de maldade, mas a gente tem que entender que acima de tudo isso é o poder divino que impera. Porque Deus deixa que o mal vá até um certo ponto, mas quando ele diz basta, basta. Quando tem que acabar, acaba. E se não acaba é porque daquele, entre aspas, daquele mal que está sendo praticado, vai sair um bem. Porque senão Deus não permite. Se do mal não sair um bem, Deus não permite. Então, ele está falando, olha com o que você tá pensando só em coisas ruins, você está pensando, né, só nos problemas que vão te acontecer quando você reencarnar, você está armando o inimigo para que ele te torture, não é? E aí o Marco vai continuar a ler para a gente falar mais um pouquinho sobre as ideias. É melhor você ler. O campo das ideias, né? Mas o que você acabou de falar, armando o inimigo, isso que chamando a atenção. Quando fica muito pensando. Porque é aquilo que nós lemos, às vezes, em programas anteriores, que é muito interessante, do livro Pensamento e Vida, o capítulo 8, a associação. É a associação que nós fazemos com essa nuvem de testemunhas. Alguns dessa nuvem de testemunhas que tem ao nosso redor, como diz Paulo de Tarso, é que nós associamos com o pensamento deles, que querem nos prejudicar. Nós arrumamos companhia, né? Então, continuando. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda a luz que acendermos, de fato, na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Então, como ele diz aqui, o campo das ideias é igualmente o campo de luta. Vamos citar aqui, para a gente não ficar falando sem citar, a referência. Quando Paulo diz da nuvem de testemunhas, ele diz em carta aos Hebreus, capítulo 12, ele diz assim: portanto também vós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com a perseverança e a corrida proposta para nós. Então, corramos com a perseverança. Ele está dizendo exatamente o que ele vai dizer posteriormente do bom combate, quando ele diz assim, quando o ministro está falando aqui, o campo das ideias é igualmente campo de luta, exatamente essa luta, esse combate que Paulo de Tarso fala do bom combate. Quando ele vai dizer, já prestes, preso em Roma, já prestes a desencarnar, ele escreve: combati o bom combate, terminei a carreira e mantive a minha fé. E resta para mim a coroa dos justos. Ele fala isso. Então, é esse bom combate que todos nós travamos e temos que travar, não podemos fugir dele. É o bom combate, como nós dissemos anteriormente, do orgulho e do egoísmo, exemplificados no dia a dia, naquela resposta que nós queremos dar na mesma altura, naquela vingança pequena que nós queremos fazer com quem nos prejudicou, seja de que maneira for, do não atendimento do não atendimento àquele que nos prejudicou de alguma maneira e não queremos ajudá-lo. Então são esses bons combates que nós temos que travar diariamente, que é o que ele está falando para ela. Outra coisa também, a gente tem que lembrar que os espíritos nos dizem que a ideia ela toma a proporção, vamos dizer assim, de um ser.
vamos supor, como se fosse uma pessoa. A nossa ideia, não é? O André Luiz vai desdobrar esse assunto da questão das ideias, né? E desse campo de luta que é, na realidade, a nossa casa mental. Ele vai falar no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, ele é convidado a assistir uma palestra sobre mediunidade. E tem um instrutor chamado Albério, ele vai falar, dentre outras coisas, para a gente tomar cuidado com as nossas ideias. O Genésio não está dizendo para ela que o campo das ideias é um campo de luta? Então, esse instrutor, ele coloca assim: a ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência, porque olha aqui, ela só está pensando em coisa ruim. Então, esses pensamentos ruins que estão assomando a mente dela estão degladiando com os bons pensamentos, porque a gente também os tem. A gente não tem conquista, mas tem tendências boas. Então, ela está travando uma luta mental dentro dela, e ele está dizendo para ela, olha, o campo das ideias também é um campo de luta. Aí o Albério, lá no mecanismo, nos domínios da mediunidade, ele continua dizendo assim, é muito interessante esse capítulo 1. Também de André Luiz. De André Luiz, isso, nos domínios da mediunidade. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Olha que coisa importante ele está dizendo. A gente não pensa errado porque ficou doente. Pensando errado é que a gente fica doente. A ideia, né, que como ele coloca aqui, que a ideia, né, resulta a nossa existência, que a ideia, que o nosso pensamento dá forma à nossa ideia, é isso que faz com que a gente adoeça. É isso que faz com que a gente, no caso da Dona Laura, possa levar a encarnação ao fracasso, porque ela já está reencarnando com essas ideias pessimistas, ela está valorizando o mal. Então, ele está orientando a Dona Laura para que ela não fique nessa batalha, que ela comece a valorizar os pensamentos bons em detrimento dos maus, que no caso dela é o medo de reencarnar, ela está com uma visão muito pessimista, não é? Então a gente vai daqui a pouco falar mais um pouquinho sobre essa questão das ideias. Tem um livro também, eu até separei aqui para a gente dar o livro chamado Ceareiros de Volta, é um livro excelente, né? Esse livro, Ceareiros de Volta, foi psicografado pelo Valdo Vieira, que era um colaborador, um amigo íntimo de Chico Xavier. Tinha uma mediunidade excelente. Isso, né? Muito parecida, né? Parecida, igual a do Chico, vamos dizer assim, porque... Desculpa, Tereza, te interromper. Não, pode falar. Tem livros que capítulos foram escritos... ditado por André Luiz, capítulos foram escritos por ele e por Chico. Capítulo ímpar, par, por exemplo, Sexo e Destino é um deles. Então, a psicografia do Valdo realmente era. O que ele fez depois, todo mundo, quem quiser pesquisa na internet, foi um livre-arbítrio que ele exerceu, o problema dele. Mas na psicografia são livros excelentes. Isso. Podem ler com confiança, porque ali realmente, esse livro que a Tereza citou, então são espíritas que voltam para nos ajudar com mensagem. Então tem a mensagem 58, chamado Ideias e Ideais. E Lourenço
Prado é o espírito que dá essa mensagem. Então ele fala, eu vou pensar algumas frases para a gente conversar. A ideia te ilustra e alimenta o cérebro. Dirige teus passos e condu-los com segurança, seja no espinheiral dos dias tempestuosos ou no remanso das horas azuis. O espírito não vive sem ideias, nem as perde com o fenômeno da morte. Todos fazemos estocagem de ideias. Por isso, de quando em quando, urge empreender escrupuloso balanço em nosso armazém mental. Né? Ali, no nosso lar, o Genésio trata, né, a nossa casa mental como um campo de luta. E ele já fala aqui que é um armazém. Para atirar fora as que se mostrem deterioradas ou inúteis. É o que o Genésio está dizendo para ela. Tira esses pensamentos, essas ideias ruins da tua mente. E ele continua. Quando pensas eu posso, tenho força e devo perseverar, essa ideia tem mais importância do que toda a riqueza, autoridade ou prestígio humanos que te possam favorecer. Mas quando imaginas, estou vencido, desisto de esforçar-me, essa ideia tem maior poder deletério que qualquer argumento, conselho ou ponto de vista alheios que te apoiem, inclinando-te a vencer a ti mesmo. Aperfeiçoa ideias, aperfeiçoando ideais. Então, eu ontem estava conversando com uma pessoa, uma conhecida, porque ela foi ao médico, recebeu um diagnóstico ainda não comprovado, mas ela já está com as ideias tão pessimistas que eu falei, realmente você vai ficar doente, porque você está alimentando. Eu tinha acabado de estudar o que a gente está conversando hoje. Aí eu falei para ela, mas você vai alimentar, você vai dar força. Olha o que o Espírito está dizendo, que não tem força maior no mundo do que os pensamentos positivos, as ideias boas, construtivas, né, de bom ânimo. E aí ela chegou falando isso, ela ficou até assim, eu acho que ela começou a pensar, né? Eu falei, não, você nem tem o diagnóstico certo, você tem que procurar outra opinião. Ela já está se vendo cega de bengala, porque era um problema na vista. Eu falei, mas a nossa mente é poderosíssima, olha o que os espíritos estão nos ensinando. Se a gente cultiva e pessimismo, ideias negativas, a gente vai realmente, como todos os espíritos dizem pra gente, não é? Que a ideia ele é um ser, e a gente se alimenta, se ficar pensando o tempo todo, né, na determinada ideia, essa ideia vai crescendo, ela vai crescendo e vai se tornando mais forte. Olha, vamos fazer do que tá acabando. Do que a Teresa está falando, o oposto. O espiritismo é uma ideia. Os espíritos enviaram, sob a égide de Jesus, é claro, governador do planeta, o missionário Allan Kardec, para que ele codificasse as mensagens. Mas a ideia partiu dele. Ele teve a vontade, ele angariou o recurso. Sem a vontade dele, a gente estava até ouvindo, vindo para a rádio hoje gravar, ouvindo aqui um programa da rádio, que o comentário, estudo sobre a revista Espírita, muito bom, o comentário, falaram assim de Allan Kardec, o homem não dormia. Ele entendia até de direito. Isso, de direito, é isso mesmo. Então a ideia, ele partiu do nada, ele pegou, gente, não tinha computador, não tinha nada. Ele partiu do nada no papel, noites e noites, com a colaboração da sua esposa, é claro, né? Mas ele partiu do nada. Então a ideia começou a surgir. Por que a mesa gira, a mesa não tem isso? Foi a ideia surgiu dele, ideias. Então a ideia é pro bem. E os espíritos, né, sabendo de, claro, o missionário não ia falhar, porque Jesus não vai mandar alguém que vai falhar. É isso. Então a ideia é isso. Como a Teresa está falando pro lado ruim, essa é pro lado bom. Fazemos o mesmo tamanho pro lado ruim. Se a pessoa já cativa a ideia negativa, ela já perdeu. Tem um concurso com 2 vagas, uma é sua. Pronto, estude e veja o que dá. Estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos vocês.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.